Crônicas, capítulo 22, do verso 6 até o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será um homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor, teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso. Não temas, não te desalentes. Eis que, com penoso trabalho, prepararei casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras prepararei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, pedreiros, carpinteiros e peritos em toda sorte de obra, de ouro, de prata e também de bronze e de ferro, que te não podes contar. Dispõe-te, pois, faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: Porventura, não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz de todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores da terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe-te, pois, agora o coração e a alma para buscares ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Vamos orar? Sejam bem aceitas as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, a tua presença, Deus meu, rocha minha e Redentor meu, é o que oramos em nome de Cristo. Amém. Nós estamos caminhando para o final do livro de Crônicas, com um título geral, uma história para o povo de Deus. Esse tem sido o título geral aí em 1 Crônicas. Hoje com o tema Orientações sobre o serviço a Deus. 1 Crônicas, capítulo 22, do verso 6 até o verso 13. Nós vamos nos ater especificamente do verso 11 até ao verso 13. O pano de fundo desse escrito, 1 Crônicas, é o período pós-exílio. O povo tinha deixado o cativeiro, precisava de instrução para retornar ao serviço na presença de Deus. Havia, claro, um desespero pelo fracasso de Zorobabel e outros em inaugurar o reino messiânico em Judá, que foram previstos pelo profeta Ageu e Zacarias. Como Zorobabel e outros não conseguiram implementar o reino messiânico, o povo entrou em desespero e temor havia em seu coração. E agora surge então 1 e 2 Crônicas para instruí-los sobre como viver na presença de Deus.
Davi então recebeu a instrução do Senhor para que seu filho Salomão fosse o responsável pela construção do templo. Nós vimos isso aí do verso 6 até o verso 9, aonde o próprio Davi fala que Salomão é escolhido, ele foi rejeitado, havia muito sangue na sua mão. Há duas interpretações para isso. A primeira é que Davi era um homem de guerra, ele estava em guerra. Por estar em guerra, ele estava então impossibilitado de tomar um trabalho tão honroso e tão santo que era a edificação do templo. A outra interpretação é devido ao pecado que ele tinha cometido e por isso ele estava impossibilitado. Salomão então é chamado para assumir o lugar de seu pai e nessa tarefa de construir o templo, de dar um lugar para a arca repousar. Davi então passa a instruir seu sucessor em como agir em relação ao mandato de Deus para ele. Davi agora está instruindo Salomão. E você que é leitor atento das Escrituras, vai observar que esse pequeno trecho está cheio de indicações de verdades bíblicas retiradas de outros textos. Por exemplo, o próprio Davi inicia o verso 7 dizendo assim: disse Davi a Salomão, filho meu. Essa expressão filho meu, ela consta de todo o livro de Provérbios. E lá a máxima de Provérbios é que o filho ouça a instrução do pai e viva conforme aquela instrução que está carregada de sabedoria e temor a Deus. Aqui então Davi usa essa expressão e Salomão absorve isso. E ele então ouve o que o seu pai está lhe dizendo. É importante então nos lembrarmos, e aqui já fica um aviso a nós cristãos. Hoje as pessoas comemoram o Dia dos Pais. Hoje não é o Dia dos Pais, hoje é o Dia do Senhor. E nós damos a Deus ações de graças pelos pais. Não deveríamos restringir este dia, principalmente pelo perigo de cairmos naquela ideia comercial, e isso é muito ruim. Mas eu queria lembrá-los que os pais têm uma tarefa grandiosa: instruir os filhos na presença do Senhor. É o que Davi está fazendo, é o que Salomão vai fazer em Provérbios. Filho meu, chamar os filhos e instruí-los. E os filhos, pelo outro lado, devem ouvir os pais, serem instruídos na verdade do Senhor. Então Davi chama Salomão e agora transmite a Salomão o ensino. Ele diz: olha, eu não vou construir o templo. Deus disse a mim, através do profeta, que vai ser você. E eu vou lhe instruir. Eu vou dar a instrução bíblica. Nós temos falhado grandemente como igreja em não passarmos à próxima geração a tarefa de cumprir os parâmetros de Deus para o seu povo. Temos deixado de instruí-los, de edificá-los, de ensiná-los para que cumpram os preceitos do Senhor e vivam na presença de Deus. Uma outra característica neste texto, além dessa, é a citação no verso 9, onde ele diz: eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Esse texto, é claro, nos remonta ao capítulo 9 lá do profeta Isaías, a promessa da vinda do príncipe da paz. Salomão vem da palavra ter paz, a palavra paz, shalom. Então, shalomão quer dizer aquele que dá, aquele que concede paz, aquele que tem paz. Além do uso do nome de Salomão, o próprio verso 9 diz que ele é um homem de paz, que ele dará paz a Israel dos seus inimigos, e ele terá então paz e tranquilidade diante do Senhor. Isso nós vamos ver no próximo domingo, essa relação de Salomão com o príncipe da paz, ele como um tipo. Como Davi foi um tipo de Cristo, Salomão também é um tipo, e Salomão então vai apresentar-nos esse tipo, essa imagem de Cristo neste texto. Essas referências nos mostram quanto o cronista estava preocupado em transmitir a Israel uma mensagem escriturística e chamar Israel a cumprir e viver a verdade de Deus.
Mas essa manhã eu quero me ater nos versos 11 a 13, onde Davi instrui Salomão a como viver como um servo vitorioso. Em primeiro lugar, a confiança em Deus. Verso 11, acompanhe comigo. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse a teu respeito. Davi, que outrora mostrara falta de confiança em Deus, você deve lembrar o sermão que tivemos no capítulo 21 de 1 Crônicas, onde ele ordena o censo a fim de numerar para si a quantidade de soldados que ele possuía. É vencido quando descobre o seu pecado e passa a confiar em Deus. Esse mesmo Davi que não confiava, agora pede a Salomão que tenha confiança em Deus. A expressão que aparece aí no verso 11, agora pois, meu filho, o Senhor seja contigo. Salomão deve ter essa dependência de Deus, ter Deus com ele, saber que Deus está ao lado dele. Uma característica da igreja evangélica dos nossos dias é que a igreja não tem esse sentimento de que Deus é com ela, de que Deus está ao lado dela, que Deus é com ela. Deus se tornou um Deus distante, ausente. Nós temos uma boa teoria, mas uma prática muito ruim. E Salomão então agora deve saber que Deus é com ele. O Senhor seja contigo. Deus deve estar ali ao lado. Salomão deve ter esta certeza plena de que o Senhor está caminhando com ele. Salomão deve desempenhar sua missão sabendo que o Senhor é com ele. Quando somos chamados, devemos nos lembrar do que Jesus disse, principalmente no Evangelho de João, onde ele nos dá a promessa de que o próprio Cristo estaria conosco e quando ele fosse tomado, nos enviaria o Espírito Santo. O Consolador é a tradução na Almeida Revista Atualizada, mas o texto bíblico fala que ele é o Paracletos. São duas palavras do grego. A palavra quer dizer aquele que é chamado para junto. A versão latina foi melhor traduzida porque diz que ele é um conforto. A palavra conforto no latim é conforte, confortis, com força. Então é aquele que concede força, aquele que fortalece. A ideia que Jesus transmite aos seus seguidores é: fiquem tranquilos, eu vou para junto do Pai, mas virá o Espírito e o Espírito fortalecerá vocês. O Espírito dará força a vocês. Ele estará ao lado de vocês, fortalecendo vocês. Daí a distinção entre aquele que concede força e aquele que é consolador. A ideia de consolo é algo que vem depois do sofrimento. Você passa por luta e ele vem e consola. Mas a ideia de João no seu evangelho é que o Espírito Santo está sempre ao lado, dando força, sempre ao lado, animando, impulsionando os crentes. Quando Davi fala a Salomão, ele diz justamente isso no verso 11: agora pois, meu filho, o Senhor seja contigo. Nós temos que ter essa confiança no serviço cristão, saber que Deus está conosco. Eu nunca vi uma geração tão fraca quanto esta. Primeiro eu quero dizer que vocês não trabalham tanto quanto vocês pensam. Há muita folga, há muito tempo livre e excessivamente vocês se rendem ao hedonismo, são guiados por prazer. Então não há a ideia de que não tem tempo para vir ao culto, servir a Deus, aprender. Isso é mentira, não me engana. O que tem feito a igreja fraca e desprovida de ação não é que está ocupada ou cansada. Cansados tiveram os nossos avós, os nossos bisavós que trabalhavam dia e noite no sol quente, com a enxada na mão. Nós não somos cansados assim. O que nos faz ser tão esmorecidos é que nós não temos uma ideia clara de que Deus é conosco, que Deus está ao nosso lado.
Davi diz a Salomão, quando o está instruindo, olha o que diz o verso 13: então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Aqui de novo ele faz uma citação de um outro texto. Ele busca lá no capítulo 1 de Josué a instrução, e cita novamente aquilo que fora dito a Josué. Josué, um jovem rapaz, quando diante do experiente Moisés e de uma caminhada muito longa no deserto, de muitas lutas, quando ele olha para a terra prometida e vê o quão numerosos e poderosos eram os inimigos, ouve de Moisés: simplesmente seja forte. Nós precisamos de homens fortes, capazes, diligentes, empenhados, que não se cansam com facilidade, providos de inteligência, sabedoria, capazes de guiar suas famílias, os seus filhos, de amá-los, de amarem as esposas, de instruí-los, de viverem a lei de Deus, de estarem dispostos a ir em frente e conquistar a terra prometida, ser forte, ser corajoso, não andar em desalento. É isso que Davi está dizendo a Salomão: filho meu, ouve a instrução do seu pai, não esmoreça. Vocês acham que é fácil, mas não é. Na terça-feira nós tivemos um estudo sobre a incompreensibilidade de Deus. Deus é um ser incognoscível, você não pode conhecê-lo. Assunto deveras difícil, o que me fez então estudar cerca de 40, 50 horas para preparar o estudo bíblico, que está sendo dado em 3 partes, tendo em vista a grandeza do assunto, o qual ele foge à nossa compreensão. 4 pessoas compareceram, 2 eram visitantes. Dos 2 membros que vieram, um dormiu. Eu estou falando literalmente, quase caiu da cadeira. Foi acordado pela Bíblia que caiu e fez um grande estrondo. E eu falei: se cair, morre, né? Porque aconteceu lá com um ouvinte que ouviu o apóstolo, né? Falei: tomara que não caia da cadeira, porque se cair, morre, né? É bíblico. E aí você fica esmorecido quando você sabe que dos 178 membros, talvez 10 tenham um compromisso real nas noites de semana. A grande maioria é desencorajado, medroso, desalento que o segura. Não é motivo justo. Eles estão sempre prontos a viajarem 500 quilômetros na noite se tiver bolo numa programação, um churrasco. Mas qualquer distância os impede de vir ao culto, ao estudo bíblico. Os impede de testemunhar do Evangelho de Cristo, serem testemunhas, discipularem. Os impedem de viver uma vida cristã autêntica. Eu sei que é bom, é válido defendermos a denominação. Isso de fato deve acontecer, mas ser crente é muito mais que isso. E Salomão ouve isso de Davi, diz assim: meu filho, você não vai ser só o rei porque você é meu filho. Não é só porque você é um dos poucos que escaparam dos que eu gerei. Não é só isso. É porque Deus está dizendo que você vai ser, e Ele estará contigo. Você que é crente, você o é porque Deus o chamou, como Ele chamou Salomão, e porque Ele é contigo, Ele está ao teu lado. Ser forte, ser corajoso. É a única instrução válida para aqueles que realmente amam a Cristo. Então, primeira coisa é confiança em Deus. Confia, deposita nele a sua segurança.
Em segundo lugar, prudência dada pelo Senhor, verso 12. Que o Senhor, que Yahvé, te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor, teu Deus. Salomão receberá do próprio Deus a prudência necessária para construir o templo e assim cumprir a vontade revelada de Deus. O próprio Deus é que vai dar prudência, o próprio Deus é que vai conceder a Salomão. Somos imprudentes de muitas maneiras e nos esquecemos que Deus nos concede prudência. Eu também nunca vi, além de uma geração desprovida desse sentimento que Deus é com ela, uma geração tão imprudente quanto a nossa. Abra a sua Bíblia em Provérbios, o capítulo 8, verso 12. Provérbios de Salomão, capítulo 8, verso 12. A sabedoria habita com a prudência e dispõe de conhecimentos e de conselhos. A personificação da sabedoria no livro de Provérbios é muito forte. E Salomão então diz assim: a sabedoria, a própria sabedoria está falando aqui ao filho, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Um crente sábio, um crente que vive tendo Deus ao seu lado, é um crente prudente. Claro que a versão Almeida, revista atualizada aqui de novo, na tradução, traz duas expressões. O verso 12 diz assim: que Deus te conceda prudência e entendimento. Mas no terceiro ponto eu quero falar sobre isso, entendimento dado pelo Senhor. Outra necessidade nossa como servos de Deus é o entendimento. No texto hebraico, esses dois conceitos, prudência e entendimento, eles estão unidos em uma única palavra. A palavra usada no texto hebraico diz que Deus mesmo vai infundir, vai colocar no seu servo inteligência, uma capacidade tal que ele vai ser prudente e entendido. Essa sabedoria, essa inteligência que Deus concede, faz do servo dele ao mesmo tempo prudente e entendido. Mas que tipo de prudência e que tipo de entendimento é esse? Ora, não é nem um intelectual, nem moral, nem existencial. É um outro tipo de prudência, é um outro tipo de entendimento. O que Salomão está recebendo nesse momento da parte do Senhor? O propósito aqui é que Salomão possa entender a instrução do Senhor. Olha o verso 12. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor, teu Deus. Nós recebemos prudência, nós recebemos entendimento de Deus, não é para ser o bambambam da história. Eu gosto muito do livro do presbítero Solano Portela, que ele fala sobre os 5 pecados dos calvinistas, e de fato nós temos padecido por um deles, que é o nosso orgulho. Nós somos soberbos porque nos achamos intelectualmente superiores a qualquer grupo evangélico. E de fato nós somos mais dados ao estudo da palavra, prezamos pela capacitação intelectual dos nossos ministros e presbíteros, mas a prudência e o entendimento aqui é para governar Israel de forma bíblica. Se você prestar bem atenção, as nossas decisões não são bíblicas. Nós não governamos, não dirigimos a nossa vida, o nosso lar, nosso trabalho, nosso ensino, nossa educação, aprendizado, todas as áreas da nossa vida a partir de princípios bíblicos. É isso que Salomão está recebendo, está dizendo: meu filho, você vai ser prudente, você vai ser entendido, para que você possa governar Israel conforme a vontade revelada de Deus. A nossa capacidade intelectual, cognitiva,
a inteligência que possuímos deve ser bíblica. Sabe o que me difere de qualquer outra pessoa que tem conhecimento intelectual neste tempo? Não são os títulos. Não pode ser isso. Deve ser a Escritura. A visão até o referente que eu tenho de mundo. Salomão recebe de Deus a capacidade de dirigir Israel de forma bíblica. Nós precisamos exercer um cristianismo bíblico. É isso que nos tornará prudentes e cheios de entendimento. Entender a instrução do Senhor. O verso 12 encerra dizendo: guardes a lei do Senhor teu Deus. A expressão guardar em todo o Antigo Testamento traz essa ideia de trazê-la consigo no coração e praticá-la como experiência de vida. Guardar aqui não é só armazenar, é o nosso erro com a ideia de decorar. A palavra decorar tornou-se algo mecânico nos nossos dias, mas a origem da palavra decorar no latim é algo que traz paixão, emoção, porque fala de cardia, de cardis, de coração. Ora, o coração, no conceito que nós temos hoje no Ocidente, é a sede das vontades, dos desejos, aquilo que me dirige, que me faz ser o que eu sou. Então, quando eu falo decardia, decor, eu estou falando de coração. Decorar a palavra de Deus significa então tê-la como princípio do coração. Guarde a palavra de Deus. Tenha ela na sede da sua vontade, no seu coração. Isso vai fazer você prudente, vai fazer você alguém de entendimento. Então, além de ter Deus ao seu lado, tê-lo contigo, para fazer você corajoso e ir à frente, para avançar de forma forte, você vai ser alguém prudente, alguém capaz, entendido, com a palavra de Deus no coração. Quarto, o ânimo no serviço do Senhor. Ainda o verso 12, e ele diz assim: que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Verso 13: então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Aqui então é repetida a ordem dada lá em Josué 1, capítulo 1, do verso 6 até o verso 9. Salomão, de forma semelhante, deve guiar o povo de Deus. Salomão, você vai ser prudente, você vai ser entendido na lei do Senhor, fazer tudo conforme Moisés ordenou. Então ele está falando do Pentateuco, a Torá, a instrução de Deus. Nós temos uma certa confusão na tradução do termo Torá. Nós gostamos de traduzi-lo como lei, mandamento. A melhor tradução hebraica para o termo Torá é instrução. E de novo, o conceito hebraico sobre instrução era o pai instruindo. Por isso que Davi começou: filho meu, ouve a instrução de teu pai. E agora então ele retorna a isso e diz assim: conforme Moisés deu na instrução, na Torá, viva. Essa era a palavra de Deus que eles tinham à época. Viva a palavra de Deus, e você vai ter ânimo. Se tem uma coisa que traz ânimo a qualquer servo, não importa o cargo que você desempenhe na igreja, é ter a palavra de Deus com você. Ela acalenta o coração dos crentes. Ela incendeia a mente dos crentes. Ela impulsiona o corpo físico dos crentes. A palavra de Deus, ela é poderosa para isso. Então, em quarto lugar, nós precisamos entender isso. Salomão também recebe instrução para o ânimo no serviço do Senhor. Ele deve servir a Deus com força. Em 1 Crônicas 28, 20, abra sua Bíblia lá, o capítulo 28, verso 20. E ele repete a fórmula animadora que ele dera no capítulo 22, dizendo: disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso, faze a obra, não temas,
nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Aqui é resumido tudo o que Davi está nos falando lá. E ele diz a seu filho Salomão: sê forte e corajoso, faze a obra. Meus irmãos, precisamos de ânimo. E sabe de onde que vem o ânimo? Não vem de um culto eufórico. Queria que vocês pudessem compreender essa expressão euforia. Um culto eufórico de fato pode nos mover. Ou quem sabe pudéssemos colocar aqui um animador. Aquele pessoal que faz stand-up, né? De comédia. E a pessoa ia sair daqui bem animado. Nós poderíamos pôr prêmios, né? Bolarmos alguma coisa do tipo: participou de 3 cultos seguidos, ganha um liquidificador. Isso talvez fosse animar um pouco as pessoas, né? Torcida organizada, né? Já imaginou, Bento? A mancha verde da igreja presbiteriana, né? Afinal de contas a Sassa é verde. Alguma coisa assim, o pessoal tudo usando o mesmo uniforme, com pompons aqui, as mulheres dos presbíteros, uma torcida organizada, né? Com pompons, em pé igreja, saudando a Jesus. Isso talvez animasse emocionalmente vocês. Mas o ânimo aqui é outro. Sabe de onde que vem o ânimo? Das promessas. E há uma expressão aqui muito peculiar usada por Davi. Davi diz assim no verso 20 do capítulo 28 de 1 Crônicas: disse Davi a Salomão seu filho: sê forte e corajoso, faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque Yahvé, Deus, meu Deus, há de ser contigo. Quando Davi invoca o nome pactual de Deus, Yahvé, isso já era suficiente para os ouvidos de qualquer hebreu entender que Deus tinha uma relação pessoal. Mas Davi amplia isso quando ele diz assim: Salomão, Yahvé, aquele Deus que veio, se manifestou aos nossos pais pessoalmente, fez uma aliança pessoal com eles, sustenta a aliança de forma pessoal. Mas eu tenho algo mais para dizer para você. Meu Deus. Um pronome de propriedade. É possessivo. Davi está dizendo: ele me pertence. Filhos, vocês estão aqui hoje porque o papai de vocês tem um Deus. E vocês, pais, devem dizer isso aos seus filhos: Deus é o meu Deus. Parem de viver um deísmo cristão, dizendo que há um Deus, mas que Ele está longe. Parem com isso. E vivam um teísmo cristão, de um Deus pessoal, que se relaciona pessoalmente com vocês, a ponto de vocês chegarem para os filhos e dizerem assim: filho, meu Deus. E os filhos possam ver Deus em relacionamento pessoal com vocês. É isso que fortalece Salomão. Salomão vai pegar um trabalho muito, muito árduo. E sabe o que está confortando ele? Não é o muito ouro, a muita prata, que nem puderam ser pesados, nem os funcionários que Davi tinha reunido, dentre muitos estrangeiros, apontando que ele tinha conquistado reinos. Não é isso. Lembram-se do que nos foi dito no sermão anterior? De que Davi não confiara em Deus e pensara que o poderio militar dele poderia fazer alguma coisa por si. E Deus então vem e ofende esse orgulho de Davi, dizendo assim: quem é você? E Satanás usa o próprio Davi.
E Deus vem e se mostra santo. E Davi então cai no chão ajoelhado e diz assim: Deus meu, tem misericórdia, porque eu pequei contra ti. E agora então ele diz para Salomão: Salomão, Deus é o meu Deus, é Ele que tem me conduzido, é Ele que vai conduzir você. Você não vai ser nada sem Deus, você precisa de Deus. É isso que vai dar ânimo para Ele. Sabe por que falta ânimo na igreja? Porque as pessoas não têm nos visto em um relacionamento pessoal com o nosso Deus, onde podemos dizer o meu Deus. É por isso que nos falta ânimo, é por isso que estamos cansados, é por isso que estamos fracos na fé, é por isso que somos lentos em agir, porque Deus não tem sido nosso Deus, e não temos encontrado então segurança nele. Davi então repete essa fórmula animadora, e sustenta a ideia de que o Senhor é com ele, quando ele diz para Salomão: Deus, o nosso Deus, o Senhor, seja contigo. Quando nós temos a ideia de que Deus é conosco, eu não consigo imaginar nada que seja maior do que Ele. Se Deus é contigo, se Deus está ao teu lado, tem ânimo, ser forte, ser corajoso. Cumpre a promessa de Deus sobre a sua vida, de fazer de você alguém que levanta templo de adoração a Ele. Curva sua fronte, vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, Davi experimentara uma vida de proximidade com o Senhor. E agora, como um pai, ele transmite ao seu filho essa instrução, dizendo: filho meu, e chama a Salomão para que ele experimente em primeiro lugar confiança em Deus, que confiemos no Senhor, de que Ele nos chama, como Ele chamou a Salomão, que Ele nos elegeu em Cristo Jesus, para sermos servos dEle. E como Salomão ergueu o templo ao nome do Senhor, erguermos em nossas vidas um templo de louvor ao Senhor. Como o apóstolo Paulo nos diz, nós que somos templo de Deus e templo do Espírito, que manifestemos essa confiança servindo ao Senhor. Pai, nós rogamos também que em segundo lugar, essa confiança em Deus nos capacite, dando-nos prudência e entendimento, que cheios de inteligência e inteligência bíblica, com o coração cheio da palavra, da lei, dos preceitos do Senhor, que a instrução de Deus permeie toda a nossa vida, sejamos capacitados a sermos prudentes, a sermos entendidos, como Salomão foi, a fim de que experimentemos, em último lugar, um ânimo, que a nossa alma seja reavivada pelo Senhor, que haja vida em nós, que sejamos fortes, corajosos, tendo bom ânimo, caminhando, ó Deus, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Sustenta-nos como o Senhor sustentou a Salomão, que essas promessas dadas a ele e ao povo após o exílio também sejam estendidas à nossa vida, para que experimentemos esta graça e, como igreja do Senhor, vivamos as promessas de Deus para nós. Nós pedimos, Pai, dar-nos ânimo, dar-nos, ao bondoso Deus, prudência e entendimento, ser conosco, para que tenhamos confiança em Ti. É o que rogamos nesta manhã de domingo, em nome de Cristo Jesus. Amém.